Esta é provavelmente a foto mais famosa de um alpinista, eternizada na montanha mais alta do mundo. O Monte Everest é uma imponente maravilha natural. Ele atrai humanos para suas encostas há milênios. Ele lança um feitiço inquebrável sobre alpinistas, sonhadores e aventureiros. Alcançar seu cume é a conquista máxima, que requer anos de treinamento intenso e uma determinação inabalável. Mas mesmo para os alpinistas mais habilidosos do mundo, o Everest continua sendo um adversário mortal, um lugar onde até o menor erro pode transformar um sonho em um lugar de descanso final. Mais de 200 corpos permanecem congelados nas trilhas do Everest, conservados perfeitamente pelo frio ártico impiedoso. Alguns parecem como se tivessem acabado de cair, seus rostos e equipamentos congelados, como se o tempo tivesse parado só para eles. Esses corpos, alguns com décadas de idade, servem como sinistros marcos para aqueles que tentam a subida. Alpinistas e sherpas passam por essas figuras silenciosas, cada uma lembrando assustadoramente os riscos de se aventurar neste reino implacável. Na assustadora altitude do Everest, de quase 29 mil pés, ou mais de 5 milhas, as operações de resgate são quase impossíveis. Os baixos níveis de oxigênio dificultam o acesso de helicópteros e o terreno é traiçoeiro para as equipes de resgate. Mesmo aqueles que tentaram prejudicar outros, às vezes perderam suas próprias vidas no processo. Assim, a maioria dos que morrem aqui ficam presos para sempre, como fantasmas do passado. O Everest não só te desafia, como também guarda uma parte de você se falhar. Comecemos com uma das histórias mais antigas e emblemáticas do Everest. O mistério de George Mallory, um homem cuja ambição de conquistar o Everest o tornaria uma lenda, mesmo na morte. Nascido em 1886 na Inglaterra, Mallory era professor, serviu como soldado na Primeira Guerra Mundial, mas era mais conhecido por sua incrível paixão por alpinismo. Para Mallory, escalar não era só um hobby, mas o chamado de sua vida. Nos anos 1920, o maior desafio era o Monte Everest. Naquele tempo, ninguém tinha alcançado o topo do Everest. Era a fronteira final, o ponto mais alto da Terra. E escalar não era apenas sobre glória pessoal. Era visto como um empreendimento nacional, algo como a corrida espacial entre os Estados Unidos e a China hoje. Os britânicos, em particular, viam o Everest como uma chance de mostrar ao mundo a força de seu império, e Mallory era o herói escolhido por eles. Ele fez parte de 2 expedições anteriores ao Everest, em 1921 e 1922. Ambas quase alcançaram o cume, e em 1924 ele estava pronto para tentar novamente. O plano era estabelecer uma série de acampamentos ao longo da face norte do Everest, cada um mais alto que o último. O acampamento final, a 26.800 pés, seria o ponto de partida para a tentativa de cume. Nesta altitude, o ar é tão rarefeito que o corpo humano começa a desligar. Cada momento lá é uma corrida contra o relógio. Em expedições no Everest, os alpinistas frequentemente dependem dos sherpas, guias locais que carregam suprimentos e ajudam a navegar pelas encostas perigosas. Sua força e familiaridade com o terreno os tornam parceiros inestimáveis na montanha, particularmente em condições que ameaçam a vida. Apesar do planejamento cuidadoso, a expedição enfrentou desafios incríveis. A tecnologia de escalada daquela época era quase primitiva comparada à atual. Mallory e sua equipe usavam roupas de lã e botas com pregos, que pouco os protegiam do frio congelante. O oxigênio suplementar ainda era experimental e muitos escaladores, incluindo o próprio Mallory, questionavam se era ético usar. Apesar das limitações, eles estavam ansiosos e determinados a alcançar o cume.
Em 8 de junho de 1924, Mallory e seu parceiro de escalada, Andrew Sandy Irvine, de 22 anos, deixaram seu acampamento alto rumo ao cume. Irvine foi escolhido para estabelecer a escalada, não só pelas habilidades de escalada, mas pela experiência com o equipamento experimental de oxigênio, que a equipe esperava dar-lhes vantagem. A dupla carregava cordas, machados de gelo e uma câmera Kodak para documentar a conquista caso alcançassem o cume. Conforme subiam, o frio brutal e o ar rarefeito dificultavam cada passo. Cada respiração parecia mais difícil, testando seus corpos e determinação para continuar. Dos acampamentos inferiores, a expedição observava seu avanço com ansiedade. O alpinista Noel Odell relatou ter visto Mallory a Irvine cerca de 800 pés abaixo do cume, por volta da 1 da tarde, em 8 de junho de 1924, através de uma abertura nas nuvens. Esta foi a última vez que a dupla foi vista. O que se seguiu continua sendo um dos grandes enigmas do montanhismo. Eles alcançaram o cume e morreram na descida ou não conseguiram chegar ao topo? A verdade se perdeu na história. Quando a equipe percebeu que Mallory e Irvine não voltariam, eles procuraram o máximo que puderam, mas sem sucesso. O Everest os reivindicou, mantendo seus segredos intactos. Por décadas, o desaparecimento deles se tornou uma lenda. O nome de Mallory se tornou sinônimo do espírito de aventura, fascinando escaladores e historiadores pelo mistério de seu destino. Ele conseguiu o impossível. Ele foi o primeiro homem a ficar no topo do mundo? A ausência de respostas intensificou o fascínio. Em 1999, uma equipe americana partiu para resolver o mistério. Com equipamentos modernos e pesquisa histórica, eles buscaram pistas nas encostas norte do Everest. No 1º de maio, eles fizeram uma descoberta que chocou o mundo. O corpo de George Mallory foi encontrado congelado em uma encosta rochosa a quase 8.230 metros de altitude. As condições geladas o preservaram muito bem. Suas roupas estavam esfarrapadas, mas reconhecíveis, e sua pele esticada sobre os ossos. A posição do corpo de Mallory contava uma história trágica. Ele foi encontrado de bruços, braços estendidos como se tentasse amortecer a queda. Uma lesão de corda em volta da cintura indicou que ele e Irvine estavam presos juntos ao cair. O grave ferimento na cabeça que ele sofreu provavelmente causou sua morte instantânea. Porém, o mais intrigante foi que a pequena câmera Kodak que eles tinham estava desaparecida. Se encontrada, a câmera pode conter fotos que comprovam se eles chegaram ao cume antes de morrer. A famosa resposta de Mallory sobre por que ele queria escalar o Everest, porque ele está lá, se tornou um mantra para aventureiros ao redor do mundo. Sua história captura a essência da ambição humana, o impulso para ultrapassar limites mesmo diante de um perigo incrível. Mas também nos lembra do custo. O Everest não revela seus segredos facilmente, e para Mallory, o preço de perseguir a grandeza foi sua vida. A história de Mallory é um testemunho da coragem e ambição que o Everest exige, mas nem todo legado de alpinista é envolto em mistério. Alguns se tornaram marcos inesquecíveis à vista de todos. À medida que avançamos nessas histórias, os relatos só se tornam mais arrepiantes. Vamos agora nos concentrar na história assustadora de um alpinista, cujo trágico fim se tornou um dos lembretes mais perturbadores do Everest. Se você já cogitou escalar o Everest, provavelmente já ouviu falar das botas verdes. É um dos exemplos mais perturbadores do mortal aperto do Everest, e um lembrete de como a montanha preserva suas vítimas em um estado congelado e atemporal. Mas quem eram as botas verdes e como se tornaram uma parte tão infame da lenda do Everest? A história começa em 10 de maio de 1996,
um dos dias mais mortais na história do Everest. Naquele ano, várias expedições tentaram alcançar o cume da montanha pelas rotas sul e norte. Entre eles, uma pequena equipe indiana escalava a face norte do Everest. A equipe incluía Sewang Paljor, um policial de Ladakh de 28 anos e o mais provável dono das botas. Seu objetivo era hastear a bandeira indiana no cume do Everest. Paljor e sua equipe sabiam dos perigos. Eles treinaram muito e foram motivados por um senso de orgulho nacional. Porém, a jornada deles foi muito mais árdua do que imaginavam. As duras condições da Rota do Norte testaram sua resistência a cada passo. Mesmo alcançando o acampamento alto a mais de 27 mil pés, foi uma conquista extraordinária, mas não foi suficiente para Paljor. Na manhã de 10 de maio, os 3 alpinistas iniciaram a jornada final rumo ao cume. Eles estavam a menos de 1000 pés de seu objetivo quando encontraram um obstáculo inimaginável, uma tempestade massiva varrendo a montanha. Ventos fortes e nevasca os envolveram, reduzindo a visibilidade a quase zero. Nesta altitude, onde os níveis de oxigênio são criticamente baixos, cada segundo lutando contra os elementos eleva o risco de desastre. A equipe tomou uma decisão fatal. Desafiando o conselho do acampamento base, eles prosseguiram a subida, decididos a atingir o cume. Não está claro o que os motivou. Talvez ambição, talvez uma subestimação da ferocidade da tempestade. O que está claro é que a decisão se mostrou fatal. Os alpinistas se desorientaram na tempestade, se separaram um do outro e, finalmente, sucumbiram ao frio. O corpo de Paljor foi achado posteriormente em uma pequena caverna calcária próxima à trilha principal. Ele estava encolhido, como se buscasse abrigo, suas botas de escalada, verde vivo, contrastando com a neve. Embora a identidade de Paljor nunca tenha sido oficialmente confirmada, essas botas se tornariam sua marca registrada, rendendo-lhe o apelido de Botas Verdes. Por anos, os restos de Paljor permaneceram intocados, congelados na posição em que desabou. Alpinistas que passavam pela área descreviam a visão assustadora de seu corpo, preservado pelo frio. A caverna virou um ponto de passagem informal na Rota Norte, com alpinistas até a usando para descansar. Imagine sentar-se ao lado dele, com a assustadora realização de que seu destino poderia um dia ser o mesmo. Nos anos seguintes, as botas verdes se tornaram um símbolo da dura realidade do Everest. Os alpinistas falavam dele com uma mistura de reverência e medo, vendo-o tanto como um aviso quanto um lembrete da letal imprevisibilidade da montanha. Para muitos, passar pelas botas verdes era um ponto de virada em sua ascensão, em um momento para ponderar os riscos que corriam. Em 2014, as botas verdes foram supostamente removidas da caverna, provavelmente por uma expedição chinesa. A decisão trouxe alívio para a família de Paljor, que suportou anos de especulação sobre sua identidade. Mesmo sem o lembrete físico, sua história permanece como um dos exemplos mais arrepiantes do custo de escalar o Everest. Green Boots é um dos cerca de 200 alpinistas que perderam a vida no Everest. Cada corpo tem sua própria história, seu próprio conjunto de circunstâncias e seu próprio lugar na história da montanha. Com o derretimento das geleiras do Everest, devido ao aquecimento global, mais figuras congeladas são reveladas, cada uma sendo uma peça assustadora de um quebra-cabeça maior e mortal. Enquanto as botas verdes servem como um aviso silencioso, a próxima história faz uma pergunta muito mais difícil. Onde termina a compaixão humana e começa a autopreservação em decisões de vida ou morte no Everest? Agora, vamos abordar a polêmica história de David Sharp, cujo trágico fim gerou um dos debates mais intensos na história do montanhismo. A história de David Sharp é um dos eventos mais discutidos do Everest.
É uma história que nos força a confrontar questões difíceis sobre moralidade, sobrevivência e as regras não ditas da montanha. Diferentemente de Mallory ou Green Boots, cujas mortes foram aceitas como realidades duras do Everest, a morte de Sharp causou indignação e debate. Seguindo o vídeo para entender a causa. Nascido na Inglaterra em 1972, Sharp não era o típico aventureiro. Um homem tranquilo e intelectual, engenheiro de profissão e escalador apaixonado. Ele não estava interessado em fama ou patrocínios, e seu amor pelas montanhas era profundamente íntimo. Amigos e família o descreveram como pensativo e reservado, alguém que escalava para desafiar a si mesmo, não para impressionar os outros. Sharp começou sua carreira de escalada de forma modesta, escalando picos no Reino Unido antes de enfrentar expedições mais desafiadoras. Ele era um alpinista autodidata que preferia jornadas solo, encontrando consolo na solidão das montanhas. A primeira conquista significativa de David em alpinismo de alta altitude veio com seu cume do Khao Oyu, a sexta montanha mais alta do mundo, com mais de 26 mil pés de altura. Notavelmente, ele alcançou essa façanha sem oxigênio suplementar, o que mostrou sua resistência física acima da média e fortaleza mental. Esse sucesso o impulsionou para o mundo dos 8.000, os 14 picos que se elevam acima de 26 mil pés. Até 2006, Sharp havia construído um impressionante currículo de escalada. Mas o Everest, que é o ápice do sonho de todo montanhista, permaneceu inexplorado. Ele já havia tentado escalar a montanha 2 vezes. Em 2003, o mau tempo e as condições ruins frustraram seus esforços. E uma segunda tentativa, em 2004, terminou de maneira semelhante. Inabalável, David retornou ao Everest em 2006, pronto para enfrentar o desafio novamente. Desta vez, ele se juntou a uma expedição de baixo custo com a Asian Trekking, uma empresa conhecida por fornecer suporte mínimo além de uma permissão para escalar. Fiel à sua natureza autossuficiente, ele escolheu escalar sem um Sherpa e carregou apenas 2 garrafas de oxigênio, muito menos do que a quantidade recomendada. Diferentemente de muitos alpinistas no Everest, que dependem de Sherpas, David Sharp estava determinado a enfrentar a montanha sozinho, com suprimentos mínimos. A decisão de Sharp foi um testemunho de seu espírito autossuficiente, mesmo que aumentasse seus riscos. O plano de Sharp era ambicioso e arriscado. Ele escalaria a rota norte do Everest, o mesmo caminho que havia ceifado tantas vidas, incluindo as botas verdes. Ele faria isso sozinho, sem Sherpas ou oxigênio extra, em um prazo curto. Foi uma decisão ousada, que indicava sua imensa confiança e fé em suas habilidades de montanhismo. Em 13 de maio de 2006, David Sharp iniciou sua escalada solo do Monte Everest. A rota norte, escolhida por David, era conhecida pelas condições severas. Diferente da rota sul, o caminho norte pelo Tibete tem menos opções de descanso e recuperação. Suas cristas expostas, encostas geladas e ventos cortantes tornam a jornada difícil, especialmente para David, que estava tentando sem oxigênio, suplementar ou apoio significativo. Apesar dos desafios, Sharp seguiu determinado a realizar seu sonho de alcançar o pico mais alto do mundo. Nas primeiras horas de 14 de maio, acredita-se, embora não confirmado, que Sharp alcançou o cume do Everest. Para um alpinista solo sem nenhum apoio ou oxigênio suplementar, deve ter sido um pesadelo. A demanda do corpo por oxigênio aumenta drasticamente em tais altitudes, tornando cada passo um esforço monumental. Exausto e sofrendo de hipóxia devido à falta de oxigênio, Sharp começou sua descida na escuridão. Devido às condições climáticas adversas, Dave parou para descansar na Caverna das Botas Verdes, uma pequena alcova de calcário a cerca de 26 mil pés. Este local foi
onde Paul Jor ficou congelado na caverna, servindo como um marco sombrio. E foi aqui que David Sharp passaria suas últimas horas. Nas próximas 24 horas, mais de 40 alpinistas passaram por David enquanto ele estava caído na neve, seu corpo parcialmente congelado e mal respondendo. Alguns o confundiram com botas verdes, outros olharam rapidamente, mas acharam que estava longe demais para ser salvo. Nestas altitudes, até mesmo o menor atraso pode ameaçar a vida de outro alpinista. A dura realidade da zona da morte é que a sobrevivência muitas vezes supera a compaixão, e qualquer tentativa de salvar David poderia ter custado outras vidas. Um dos detalhes mais chocantes do calvário de David foi o vídeo gravado por um alpinista que parou para verificar seu estado. As imagens mostram David congelado e imóvel, com suas botas saindo da entrada da caverna. Seu rosto deve ter sido parcialmente coberto de neve, e, embora esteja vivo, sua condição é extremamente crítica. A imagem é de profunda solidão, um homem cercado por outros, mas completamente sozinho. É uma imagem angustiante que destaca as duras realidades do Everest. Mesmo cercado por outros alpinistas, Sharp estava completamente sozinho em seus momentos finais. Com o passar das horas, o estado de David seguia se agravando. O congelamento devastou seus membros e a hipóxia turvou sua mente. Enquanto os alpinistas passavam, ouviam as respostas fracas e arrastadas dele, mas seu corpo se desligava rapidamente. No frio brutal e no ar carente de oxigênio, a sobrevivência não era mais possível. Por fim, Sharp sucumbiu ao frio. Seu corpo permaneceu na caverna por anos, um companheiro sombrio para Green Boots. Como muitos, ele virou um monumento congelado à natureza implacável da montanha. Com o tempo, dizem que seus restos foram movidos, mas o debate em torno de sua morte continua até hoje. Sua morte provocou uma tempestade de controvérsia. Como tantos alpinistas poderiam passar por um homem morrendo e não ajudar? Foi uma falha moral ou apenas o cálculo brutal de sobrevivência em altitudes extremas? Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a escalar o Everest, condenou os eventos, chamando de horrível que os alpinistas priorizassem seus próprios objetivos em vez de salvar uma vida. Mas outros defenderam a decisão de prosseguir, citando a logística quase impossível de um resgate na zona da morte. A trajetória de Sharp nos obriga a encarar questões incômodas. Os alpinistas devem priorizar sua própria segurança em detrimento das vidas dos outros? Em que momento a ambição cruza a linha para a imprudência? E qual é a nossa responsabilidade com aqueles que compartilham a montanha conosco? Ao avançarmos para a próxima história, essas questões permanecem. Enquanto a tragédia de David Sharp expôs os dilemas éticos do Everest, a próxima história revela um lado diferente da montanha. Imagine viajar com um amor, cada passo uma vitória dividida e um teste de resistência. Esta é uma história de amor, sacrifício e o custo devastador de perseguir um sonho. Esta é a história de Francis Arsentiev. Francis Yarbrough, de Stefano Arsentiev, nasceu em Honolulu, Havaí, em 1958. Uma mulher de notável determinação e espírito, ela cresceu apaixonada por aventura e atividades ao ar livre. Francis não era uma alpinista profissional por profissão. Ela era uma mãe de 40 anos e uma empresária de sucesso. Porém, seu amor pela escalada estava enraizado e ela passou anos aperfeiçoando suas habilidades em picos pelo mundo. Seu caminho cruzou com Sergei Arsentiev, um alpinista russo, durante uma expedição no início dos anos 90. Sergei era um alpinista experiente, conhecido por suas habilidades técnicas e confiança discreta. Os dois compartilhavam o amor pelas montanhas e um profundo afeto mútuo. Eles se casaram
e formaram uma equipe de alpinismo inseparável, enfrentando juntos os picos mais desafiadores do mundo. Em 1998, os Arsentievs tinham como objetivo o Monte Everest. O objetivo deles era ambicioso. Frances almejava ser a primeira americana a alcançar o topo do Everest sem oxigênio suplementar. Poucos haviam realizado essa façanha, devido às imensas demandas físicas e mentais de escalar em tais altitudes sem oxigênio adicional. Em maio daquele ano, iniciaram a subida pela Rota Tibetana, a face norte do Everest, conhecida por ser bastante perigosa. A abordagem deles era minimalista e autônoma. Eles optaram por não contratar guias Sherpa ou carregadores de alta altitude carregando seus próprios equipamentos e suprimentos. Essa decisão refletia sua filosofia de escalada, mas também significava menos redes de segurança, onde até pequenos erros podem ser fatais. O casal avançou montanha acima, acampando e se adaptando ao ar rarefeito. Em 22 de maio de 1998, após vários dias de escalada, eles iniciaram sua investida ao cume a partir do acampamento 6, a cerca de 26.900 pés. O tempo estava bom, mas a escassez de oxigênio tornava cada passo um grande esforço. Conforme subiam, os efeitos da altitude extrema sem oxigênio suplementar se agravavam. Apesar dos desafios, Frances e Sergei perseveraram. Entre os dias 22 e 23 de maio, dependendo da fonte, eles chegaram ao topo do Monte Everest. Frances realizou seu sonho, mas não havia tempo para comemorar. Com o cansaço se instalando e as condições piorando, eles sabiam que a descida era crucial. No retorno, Frances começou a vacilar. A falta de oxigênio e o puro esgotamento estavam cobrando seu preço. Sergei ficou com ela, ajudando-a a se mover passo a passo, mas quando a noite caiu, a má visibilidade separou o casal no caos da zona da morte. No ar rarefeito e no frio congelante, a comunicação é quase impossível e a visibilidade, frequentemente, se reduz a meros metros. Sergei voltou a um dos acampamentos mais altos, acreditando que Frances o seguia. Quando ele percebeu que ela não estava lá, ficou alarmado. Enquanto isso, Frances estava sozinha, exposta aos elementos. Na manhã de 23 de maio, uma equipe de alpinistas, uzbeques, encontrou Frances perto do segundo degrau, a uma altitude de cerca de 28.000 pés. Ela estava viva, porém em estado crítico. Ela estava sentada em uma encosta, seus movimentos estavam lentos e ela sofria de congelamento severo e hipóxia. Os alpinistas uzbeques enfrentaram um dilema difícil. Eles tentaram ajudá-la, dando-lhe oxigênio e tentando ajudá-la a descer. Porém, a altitude extrema tornou isso quase inviável. Cada minuto com ela arriscava significativamente suas próprias vidas. Depois de esgotar seus recursos e perceber que não podiam fazer mais nada, eles tomaram a angustiante decisão de continuar descendo. Enquanto isso, Sergei saiu do acampamento para encontrar sua esposa. Carregando oxigênio e água, ele retornou sozinho à zona da morte, o que para mim mostrou o quanto ele amava Frances. O que exatamente aconteceu permanece um mistério, mas Sergei não retornou. Dias depois, alpinistas acharam seu machado e corda acima do segundo degrau. Seu corpo foi encontrado depois na montanha, indicando que ele pode ter caído ao tentar desesperadamente salvar sua esposa. Enquanto isso, Frances permaneceu onde ela havia desmaiado. Alpinistas que passaram por ela descreveram uma visão assustadora. Seu corpo congelado no lugar, sentado na neve, seu casaco roxo brilhante se destacando contra o terreno gelado. Sua presença se tornou um marcador perturbador na Rota Norte, um lembrete do aperto letal da montanha. Nos anos que se seguiram, os alpinistas começaram a se referir a Frances como Bela Adormecida, um apelido que refletia a estranha quietude de seu lugar de descanso. Por quase uma década,
seu corpo permaneceu na montanha até 2007, quando o alpinista britânico Ian Woodall, profundamente comovido pela história de Frances, organizou uma expedição para trazer seu corpo para baixo. Ele e sua equipe relocaram os restos mortais dela para um local de descanso mais digno. A história de Frances Arcentiev é uma de amor e sacrifício, um trágico lembrete dos riscos que os alpinistas enfrentam na busca de seus sonhos. As questões éticas sobre as mortes deles e de Sergei ainda são debatidas. Quanto os alpinistas devem arriscar para ajudar os outros em ambientes tão letais? Quais responsabilidades as equipes de expedição têm umas com as outras? Enquanto a história de Frances e Sergei deixou os alpinistas com questões éticas, o conto de Joshua Cheriot Kirui demonstra os perigos do Everest de uma nova maneira implacável. Em maio de 2024, o mundo assistiu enquanto Joshua Cheriot Kirui, um montanhista queniano e gerente sênior de relacionamento no Kenya Commercial Bank, se preparava para embarcar em uma ousada expedição para alcançar o cume do Monte Everest sem oxigênio suplementar. Para a maioria dos alpinistas, esta é uma façanha extraordinária que apenas os mais experientes ousam tentar. Para Kirui, o desafio foi uma progressão natural em sua jornada de montanhismo. Aos 40 anos, Kirui era uma figura de determinação silenciosa e foco notável. Ele não era estranho à escalada em alta altitude. Em setembro de 2023, ele escalou o Manaslu, a 8ª montanha mais alta do mundo, com 26.781 pés como parte de sua preparação para o Everest. Manaslu testou sua resistência física e resiliência mental, e seu sucesso no cume aumentou sua confiança para o desafio final, conquistar o Everest sem oxigênio suplementar. A tentativa de Kirui no Everest foi extremamente simbólica. Como queniano, ele carregava não só suas ambições, mas também as esperanças de uma nação pouco presente no arriscado mundo do montanhismo. Para muitos, sua escalada testemunhou o espírito de resistência e ambição do Quênia, qualidades celebradas em seus corredores de classe mundial e agora representadas nas encostas nevadas do Everest. Kirui, acompanhado por seu guia de confiança, Nawang Sherpa, começou sua ascensão pela rota da crista sudeste, um dos caminhos mais populares e perigosos para o cume do Everest. Eles se moviam com precisão meticulosa, aclimatando-se lentamente para evitar os efeitos do mal de altitude. Apesar de sua herança queniana e anos de experiência em escalada, Kirui adentrava o mundo de ar rarefeito acima de 26 mil pés, na infame Zona da Morte, onde os níveis de oxigênio são perigosamente baixos. A tentativa deles de alcançar o cume começou nas primeiras horas de 23 de maio de 2024, a partir do South Col, o último acampamento antes do cume. Aos 25.918 pés, o South Col é um planalto desolado e varrido pelo vento. Lembrete severo da natureza implacável da montanha. A partir daqui, cada passo para cima seria uma batalha contra a gravidade, o esgotamento e os elementos. Conforme Kirui e Nawang subiam, as condições ficavam mais desafiadoras. O ar estava rarefeito e as temperaturas caíram para níveis congelantes. As últimas comunicações os localizaram próximo a Bishop's Rock, uma face rochosa traiçoeira que requer intensa concentração e pisar cuidadoso a poucos metros abaixo do cume. O que aconteceu em seguida permanece envolto em mistério. Mas no final da tarde de 23 de maio, relatórios indicaram que Kirui não havia retornado para o Sul Kolan e o contato por rádio com seu guia, Nawang Sherpa, também havia cessado. A natureza súbita e imprevisível do clima do Everest pode ter sido crucial. Sua última posição conhecida era em Bishop Rock, apenas 160 pés abaixo do cume. Nesse ponto, Joshua estava exibindo um comportamento anormal.
Segundo Mingma Sherpa, presidente da Seven Summit Tracks, Joshua se recusou a voltar ou até mesmo usar o oxigênio engarrafado reservado para emergências. Socorristas levaram dias para encontrar o corpo de Joshua. Seu corpo congelado foi encontrado em uma fenda logo abaixo do cume. Seu rosto exibia sinais de congelamento extremo e seu corpo, privado de oxigênio, tinha a rigidez típica da hipóxia. O paradeiro de Nawang Sherpa permaneceu desconhecido. Especulou-se que ele sucumbiu aos elementos ao descer sozinho ou ao tentar ajudar Kirui. A morte de Kirui chocou o mundo do montanhismo e sua terra natal. A decisão da família de deixar seu corpo no Everest reacendeu uma dolorosa verdade sobre a montanha. Recuperar corpos da montanha é uma façanha quase impossível. Como os alpinistas morrem na zona da morte, acima de 26.247 pés, seus restos geralmente permanecem onde caíram, congelados no tempo e no espaço. O ar rarefeito, o frio extremo e o terreno perigoso tornam as missões de recuperação incrivelmente perigosas. Mesmo os alpinistas mais experientes lutam com movimentos básicos neste ambiente, quanto mais a tarefa perigosa de transportar um corpo pesando mais de 176 libras, agora encased em gelo e neve. Além dos riscos físicos, os custos podem ser proibitivos. Missões de recuperação podem custar dezenas de milhares de dólares, exigindo helicópteros, equipamentos especializados e equipes dispostas a enfrentar a hostilidade do Everest. Para muitas famílias, essas despesas são insuperáveis, deixando seus entes queridos descansando eternamente nas encostas. A morte de Chloe também destacou outra realidade sóbria. As mudanças climáticas estão transformando o Everest, trazendo perigos e descobertas. Nas últimas décadas, o aquecimento global levou a um significativo derretimento glacial no Everest. As temperaturas antes consistentemente congelantes agora flutuam, desestabilizando o gelo e a neve que há muito preservam os segredos da montanha. Este fenômeno está fazendo com que corpos de alpinistas de expedições passadas, perdidos por décadas, como este, emergirem. Mas essa sombria revelação vem com riscos. Com o recuo do gelo, as fendas aumentam e rotas antes estáveis ficam mais perigosas. Os corpos expostos também lembram a crescente instabilidade ambiental da montanha e sinalizam que nem o Everest está imune aos efeitos das mudanças climáticas globais. Nesta era de crescente acessibilidade e instabilidade ambiental, as lições que o Everest guarda são mais relevantes do que nunca. Desafia-nos a refletir não apenas na busca de objetivos pessoais, mas também em nossas responsabilidades para com o outro, o meio ambiente e as histórias compartilhadas que definem nossa humanidade. Então, ao deixarmos para trás essas histórias de triunfo e tragédia, perguntamos a você o que nos impulsiona a ultrapassar os limites da segurança e da certeza. E o que você arriscaria para perseguir seu sonho? Obrigado por assistir. Até a próxima. Seja audacioso e viva com coragem.